Salve, senhores! Há quanto tempo, hein? O professor estava sumido. Eu peço perdão a vocês, pessoal, porque o professor está sem folga. Eu peço perdão. E quando a gente tem uma folga, uma vezinha perdida, pessoal, a gente tem que resolver alguns problemas pessoais. Então, esse foi o motivo da minha demora para voltar aqui a gravar aula para vocês. Mas vamos lá, sem enrolação. Já vamos aqui para o nosso Código Penal Militar. Vamos fazer um aulão de revisão. Eu espero conseguir trazer mais aulas para vocês nessa reta final e ajudar os senhores. Foi tão assim, pessoal, que hoje eu preparando essa aula, estava dando tudo errado aqui. O arquivo não queria salvar, não queria salvar no formato que eu salvo, que é compatível com a lousa. É, não queria abrir o programa aqui de gravação, o OBS Studio. Pessoal, estava tudo se encaminhando para dar errado e eu com um tempo curtíssimo aqui com vocês. Mas agora eu consegui, fiz uma gambiarra aqui, mas deu certo, tá bom? Sou o professor Tiago Oliveira, professor de Direito Penal Militar, Constitucional aqui com vocês. E a gente vai fazer um aulão direto ao ponto agora nessa reta final. O professor sempre deixa uma palavra de Deus no início da aula, mas foi tão corrido aqui, pessoal, que eu não consegui abrir na internet para copiar e colar, porque a minha internet simplesmente caiu. Tá tudo se encaminhando para dar errado, pessoal, mas a gente não vai deixar. Na hora que eu fui colocar, entrei na Bíblia Online, a internet caiu na mesma hora. Mas a gente pode deixar a palavra de coração, né, pessoal? Essa reta final é um momento muito conturbado, né, atribulado. Às vezes você pode estar achando que as coisas não estão andando, não estão dando certo. Essa palavra eu aprendi com o meu comandante. Meu aluno, se você acha que as coisas não estão andando, não está dando certo, meu irmão, se ajoelha que começa a andar. Se ajoelha, pede a Deus, Senhor, me ajuda, não está andando, meu filho está doente, minha esposa não está deixando eu estudar, o trabalho está me segurando, meu esposo está me atrapalhando, eu não estou conseguindo render. Cara, se ajoelha e pede ao Senhor e executa o que tem que ser feito, que as coisas vão começar a andar. Acredite, tá bom? Vá nessa caminhada acompanhado do nosso Senhor, não queira seguir essa caminhada sozinho, porque você vai precisar dele tanto agora, nesse momento de preparação, como também quando você estiver aí pertencendo aos quadros aí da gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, beleza? Então, o Senhor está contigo, Ele vai te guiar no caminho da aprovação. Vamos lá, pessoal, primeira questão, Direito Penal Militar. Vamos lá começar, pessoal. Pode ter certeza que nessa aula, pelo menos 2 ou 3 questões da tua prova de Direito Penal Militar vai cair. A gente está pegando aqui talvez 4 questões que vão cair na tua prova só nessa aula. Pode anotar aí, meu aluno, pode anotar e lembrar lá quando tu estiver na prova. Por quê? Porque aqui, pessoal, é a parte da aplicação da Lei Penal Militar. Sempre cai, senhores, sempre cai isso aqui. Não vai ser diferente. Vocês vão ver que a FUNESS vai cobrar de vocês. Eu peço perdão por esse garrancho aqui que eu fiz nas alternativas. É porque eu tive problema na formatação. O computador não estava querendo salvar no formato correto. Dava erro e nunca deu isso, pessoal. Foi algo singular. E como eu tô com pouco tempo para gravar, vai ter que ser assim mesmo. Então, de antemão, já peço perdão. Vamos lá. Considerando as regras expressas no nosso Decreto-Lei 1001, né, eu já expliquei para vocês por que é decreto-lei, né, o nosso Código Penal Militar. Estávamos em um momento de exceção. Né, a gente tinha uma junta militar que governava o país através de decretos-leis, tá bom? Por isso que é decreto-lei 1001 de 69, que é o nosso Código Penal Militar. Ele disciplina a aplicação da lei penal militar no tempo, no espaço, em relação às pessoas, retroatividade da lei mais benéfica, territorialidade, extraterritorialidade e os efeitos decorrentes do estado de guerra e por aí vai. Aí o que ele pede? Ó? Analise as assertivas a seguir, todas baseadas, olha o que ele fala, preste atenção, pessoal, sempre no enunciado, ó, exclusivamente no texto da lei. Quando ele fala exclusivamente no texto da lei, eu vou focar nisso, porque a FUNESS, eu acredito que ela não vai querer inventar. Quando ele fala exclusivamente no texto da lei, pessoal, é o que está escrito. Quando a questão falar com base no texto da lei, cuidado, ele quer o que está escrito, não invente. É o que está lá, Ctrl+C e Ctrl+V. Quando a banca ela quer um entendimento doutrinário ou um entendimento jurisprudencial, ela costuma deixar em aberto. E no caso das carreiras policiais, ela deixa até explícito, ó, conforme a doutrina e a jurisprudência e o texto da lei, aí ela cobra tudo, aí engloba tudo. Aqui ela só fala exclusivamente no texto da lei, tá bom? Ele quer a alternativa errada, a alternativa incorreta. O cachorro latindo aqui atrás hoje está um dia daqueles, viu, pessoal? Hoje o inimigo está querendo derrubar a gente, mas eu vou passar por essas dificuldades e a gente vai vencer juntos.
Ele quer a incorreta, aquilo que não está conforme o texto da lei. Vamos atrás, item A, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso aqui, pessoal, dá início ao nosso Código Penal Militar. Aqui nós temos o artigo 1º, está certíssimo. Meu aluno, qual o nome desse princípio? Princípio da legalidade. Vamos já falar dele, tá bom, pessoal? Princípio da legalidade. Eu só posso ter crime, senhores, eu só posso ter crime no nosso direito brasileiro. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, isso é uma característica de todo Estado democrático de direito. Para que eu seja responsabilizado por um crime, ele tem que estar previsto na lei. Eu não posso ser processado e condenado por um crime que ele não tem previsão legal. A minha conduta, ela só pode ser típica se tiver uma lei anterior à minha conduta. Antes de eu praticar aquela conduta, já tem que estar previsto como crime. Se você pega o crime de homicídio, já tem lá no nosso Código Penal Militar, matar alguém. Já está previsto aí na lei há muitos anos. Logo, quando você mata alguém, você comete um crime, por exemplo, um crime militar de homicídio, você responde por esse crime porque já tem previsão anterior. Nem sempre foi assim, tá bom, pessoal? Isso aqui tem livros, pessoal, enormes que falam só sobre esse princípio da legalidade, porque a gente tinha muita prisão arbitrária, né, durante o decorrer aí da história do nosso planeta, perfeito? Então vamos lá, não vamos se enganchar aqui, né? Ninguém pode ser punido, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Senhor, está correto? Está na letra da lei? Perfeito, pessoal. Está na letra da lei. Artigo 2º do nosso CPM. Aqui, pessoal, ela chama de lei supressiva de incriminação. Também você pode conhecer como abolício criminis, né, pessoal? Também vocês podem conhecer como abolício criminis. Então, veja, senhores, ó. Nós temos uma lei posterior. Essa lei vem posteriormente e deixa de considerar aquele fato que você cometeu como crime. Logo, pessoal, acabou, tá preso, solta, meu amigo, morreu, extingue-se a punibilidade nesse caso. Por quê? Porque eu tenho a retroatividade da lei que não considera mais o fato como criminoso. Letrinha da lei, vamos já ler a letra da lei, não se preocupe. Vamos para a próxima. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, ó, favorece o agente. Eu tenho uma novatio legis in melius, eu tenho uma lei benéfica, ela se aplica retroativamente, ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Existe esse ainda, pessoal? Existe. Está correto. Nós chamamos de retroatividade da lei mais benigna. Se a lei posterior ela favorece o agente, ela retroage para alcançar os fatos relativos àquela data. Eu vou já explicar um a um, não se preocupe, tá bom? Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas conjuntamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Pessoal, elas têm que ser consideradas separadamente. Separadamente. Isso daqui, pessoal, ocorre quando eu tenho uma dúvida. Veja, pessoal, eu tenho uma lei A, que é a lei vigente, eu tenho a lei B, que é a lei que veio posteriormente. Eu vou explicar isso no quadro. Só que eu fico na dúvida, cara, qual é a lei mais benéfica? É a lei A ou a lei B? Como é que eu vou saber, pessoal? Como é que eu vou saber? Eu não posso, pessoal, pegar o que é melhor da lei A e juntar com a lei B, pegar as disposições benéficas dessa e juntar com as disposições benéficas dessa lei B. Eu não posso, tá bom? Não posso. Elas devem ser consideradas de forma separada. Ou eu aplico a lei A de forma completa, ou eu aplico a lei B, porque se eu misturar as duas leis, eu vou estar formando uma terceira lei, eu vou estar legislando, eu vou estar invadindo a competência de outro poder, que é o legislativo, então não posso, tá bom? Para saber qual é mais favorável, a lei posterior e a anterior, elas devem ser consideradas separadamente, tem que separar, tá bom? Cada qual no conjunto das suas normas, é óbvio, perfeito? Vou já mostrar para vocês isso aqui. Então, pessoal, o gabarito aqui, como ele quer o item incorreto, a gente vai ficar com a letra D. Quer ver, meu aluno? Vamos ver aqui na letra da lei. Olha só. Vamos lá. Veja só.
apuração da maior benignidade. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Ó, eu vou considerar separadamente. Ele falou aqui que vai ser considerados em conjunto, tá errado. As medidas de segurança, vocês sabem o que é medida de segurança, senhores, eu já falei para vocês em algumas aulas. A medida de segurança, ela se aplica, por exemplo, àquele inimputável que tem um certo grau de periculosidade. Como eu não posso aplicar a essa pessoa que é inimputável, ela não tem condição de entender o caráter ilícito do fato, né? Por exemplo, eu não posso aplicar a essa pessoa uma pena. Eu vou aplicar para ela justamente a medida de segurança. É claro que eu tenho que perceber, eu tenho que observar a periculosidade. Se aquela pessoa é perigosa, medida de segurança. Perfeito? Aí veja, ó. As medidas de segurança regem pela lei vigente ao tempo da sentença, é óbvio, pessoal. Nem a lei vigente, eu vou aplicar ela. Mas se sobrevier outra lei, ó, prevalecendo entretanto se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. Então, se vem outra lei, pessoal, que entra em vigor no tempo da execução, eu vou aplicar ela também, claro, desde que ela seja mais benéfica. Então, por exemplo, se no tempo da sentença tem a lei vigente que diz que a medida de segurança não tem tempo determinado, o tempo é indeterminado, por exemplo. Eu vou aplicar ela, por quê? Porque a lei vigente no tempo da sentença. Mas durante a execução vem uma nova lei e diz, ó, as medidas de segurança agora só pode ser no máximo 3 anos. Isso é uma situação hipotética, tá bom? É claro que eu vou aplicar essa lei, pessoal. Ela é mais benéfica, ela beneficia. Eu vou aplicar também essa regra para as medidas de segurança, perfeito? Esse é o entendimento desse artigo, ok? Então vamos lá na letra da lei. Pessoal, princípio da legalidade, princípio da legalidade, que é o nosso item A, veja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos dar o exemplo. Deixa eu abrir uma página em branco. Pessoal, vamos supor que você, bem aqui nessa data, vamos supor que aqui é dia 1º/8, vamos supor que você pratica uma determinada conduta. Eu vou chamar essa conduta de conduta A. O que é a conduta A, professor? Conduta A é igual a dirigir mexendo no celular, tá bom? Dirigir no celular, mexendo no celular, por exemplo. Essa é a conduta A. Toda vida que eu falar da conduta A, quer dizer isso aqui. É você pegar e dirigir no celular. Nessa data que você praticou, essa conduta A, que é dirigir mexendo no celular, ela era considerada uma conduta atípica. O que é uma conduta atípica? Ela não é crime, tá bom? Ela pode ser infração de trânsito, mas crime não. Não é crime, nós estamos falando da esfera penal militar, perfeito? Eu posso estar citando um exemplo aqui que é mais aplicado à lei penal comum, mas é a mesma regra, tá bom? Na lei penal comum para a lei penal militar, beleza? E tu vem a praticar essa conduta nesse mesmo dia, ó. Tu praticou essa conduta bem aqui, dia 1/8, perfeito. Porém, pessoal, no dia 29/8, mesmo mês, ó. No dia 29/8, veio uma nova lei, que eu vou chamar de Lei X, tá bom? Pode ser qualquer lei. Foi editada uma lei pelo Legislativo, tá bom? Que agora, essa Lei X, ela fala que a conduta A agora é um fato típico. Ou seja, é crime mexer no celular a partir dessa data aqui, publicou nessa data, já está em vigência, não teve vacatio legis. Ela, a partir de hoje, é crime. Ok? Beleza, agora é crime. Aí eu te pergunto, quando tu cometeu a conduta A, bem aqui, ó, que foi você dirigiu mexendo no celular, você praticou crime? Não praticou, por quê? Porque não tinha lei. A conduta A, que era dirigir mexendo no celular, era atípica. A lei não precisa ser anterior, ó, o que ele diz? Ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Logo aqui, meu aluno, você está livre, porque eu não tinha lei anterior, a lei veio depois, beleza? Agora, se outro dia você, meu aluno vazidão, que fica olhando o WhatsApp direto, dirigindo, tu vem praticar essa conduta nessa data aqui. Vamos supor que aqui é no dia 30/9. Tu vem praticar essa conduta. Opa! Praticou a conduta, agora sim você vai ser responsabilizado. Por quê?
Porque eu tenho uma lei anterior. Eu tenho uma lei anterior que define aquela conduta como crime. Respeitou o princípio da legalidade? Respeitou. Nesse caso aqui, você vai ser punido. Aí sim, beleza? Esse é o princípio da legalidade. Esse é o princípio da legalidade. Porém, pessoal, o princípio da legalidade, ele tem os seus desdobramentos. Dentro do princípio da legalidade, eu consigo extrair 3 outros princípios importantes, que é o da anterioridade, da reserva legal e da taxatividade. Tá bom? Da taxatividade. O que é que significa? O que é o princípio da anterioridade, pessoal? Tá aqui, ó, tá na mesma cor, ó. Não há crime sem lei anterior. Nem pena, ó, sem prévia. Então, eu tenho que ter na lei, ok? A conduta prevista anteriormente à data que você praticou o fato. A gente chama de princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior, tá bom? Então, a gente tira o princípio da anterioridade. Ok, pessoal? Muito cuidado. Se a banca perguntar, você já sabe, aqui já é questão doutrinária. Nós temos também um princípio que a gente chama de reserva legal. Por quê? Quando ele fala, não há crime sem lei, tá bom? Lei é reservado à lei, por isso que eu digo que é reserva legal. Só a lei que pode criar crimes. Lei ordinária ou lei complementar. Somente a lei é reservado à lei. Somente lei em sentido formal. O que eu quero dizer lei em sentido formal? Somente uma lei em sentido formal, ou seja, aquela lei que é aprovada pelo Poder Legislativo, é que pode criar crimes e combinar aqui as penas, ok? Como consequência, por exemplo, eu posso criar um crime através de um decreto? Um ato normativo secundário? Não posso. Eu posso criar um crime através de uma portaria, de uma resolução, de um ato normativo? Não pode, eu não posso criar crime nem estabelecer penas. Só leis criadas pelo Congresso Nacional é que podem definir o crime como aquela conduta como um crime militar. Perfeito? Show de bola. Vamos lá. E o princípio da taxatividade. O que é que significa o princípio da taxatividade? A lei, pessoal, ela tem que ser clara. Ela tem que ser objetiva. Tem que ser precisa. Não pode deixar margem para interpretações amplas ou vagas. Eu não posso usar termo vago ou genérico, ou um termo indeterminado, né, na hora de criar um crime. Então, por exemplo, eu não posso criar um tipo penal que diz assim, ó, será crime toda conduta ofensiva ao serviço militar. O que é toda conduta ofensiva ao serviço militar, pessoal? Não tem como eu saber, é vago, é impreciso, não tem objetividade, é genérico. Isso aqui vai deixar margem de interpretações subjetivas, é muito vago, tá bom? Ele não fala o que é essa conduta ofensiva, beleza? Esse é o princípio da taxatividade. A lei penal ela deve ser clara, objetiva e precisa. Ela não pode deixar mais para interpretação. Crime de homicídio, matar alguém. Se tiver só escrito assim, matar. E aí? Mas se eu matar um cavalo, se eu matar um cachorro? E aí? Tá entendendo? Então tem que ser, matar alguém, uma pessoa, tenha vida. Perfeito, pessoal? Então aqui são alguns desdobramentos, alguns princípios que você tira só do artigo 1º, que é referente ao nosso item A. Aí olha o segundo, ó, que é a lei supressiva de incriminação. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Cuidado, pessoal, cessa só os efeitos penais, tá bom? Os efeitos penais, ou seja, aplicou a pena, naquele mesmo momento cessa, tá bom? Ah, eu ia ser considerado reincidente, não vou ser mais. Ia gerar maus antecedentes, não gera mais, tá bom? Isso aqui você pode conhecer como abolício criminis, tá bom? Abolício criminis também. Aqui nós chamamos de lei supressiva de incriminação, tá bom? Tanto faz. E veja, lá no artigo 123, ele vem falar qual a natureza jurídica do nosso artigo 2º, da lei supressiva de incriminação. Ele tem natureza jurídica de extinção de punibilidade, tá bom? O abolício criminis é extinção de punibilidade. Por quê, ó?
o que ele diz? Extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, perguntou natureza jurídica do nosso artigo 2º é extinção de punibilidade, tá bom? Extinção da punibilidade. É bom você lembrar para a prova porque pode ser cobrado. Então, veja, vamos fazer outra linha do tempo, ó. Vamos fazer outra linha do tempo. O professor tá baqueado, hein? Doente. Foi mal, viu, pessoal? Peço perdão se fungado. Eu sei que é chato, eu sei que tem aluno que não gosta, mas infelizmente, pessoal, tá tudo contra aqui hoje. Graças a Deus que a gente tá conseguindo fazer essa aula. Então, veja, pessoal, ó. Você praticou aqui, certo? No dia 1/9, determinada conduta. Vou chamar de conduta A. Pode ser uma conduta qualquer, tá bom? Conduta A. Essa conduta A era uma conduta considerada como típica, porque tinha uma lei que previa essa conduta como sendo crime. Era crime militar. Perfeito, pessoal, perfeito. Essa lei está em vigência, você vem e comete a conduta A bem aqui, ó. Bem aqui, nessa data aqui, perfeito? Porém, pessoal, ó, lá na frente, no dia 1/10, essa mesma... surge uma nova edição, é editada uma nova lei, que eu vou chamar de Lei X, e essa Lei X, ela fala que a conduta A agora é uma conduta atípica. Ou seja, não é mais crime, não é mais crime. A conduta A, que anteriormente era considerada como uma conduta típica, um crime militar, agora não é mais crime, deixou de ser crime. Mas eu cometi o fato sobre a vigência da lei anterior. E aí, o que é que vai acontecer nesse momento? Simples, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ela desconstitui a coisa julgada, porque ela vai retroagir, ó. Ela vai ter feito para trás. Ela vai alcançar esse fato que você cometeu, e se você tiver preso, se você já foi condenado, cessa, tá bom? Acaba. Solta. Já era, resolveu o teu problema, tá bom? Acabou. Então ela vai retroagir aqui, vai ser extinta a punibilidade do agente. Por quê? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Cuidado, pessoal, é só os efeitos penais, tá bom? Só os efeitos penais, não entra aqui efeitos extrapenais. Se você tiver, por exemplo, ali que indenizar, não vale aqui, tá bom? Não vale aqui. É só os efeitos penais da sentença condenatória. Pode vir como também sendo chamado de abolício criminis ou lei supressiva de incriminação. E note que a natureza jurídica é de extinção da punibilidade, porque o próprio Código Penal Militar, no seu artigo 123, fala: extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso. Tá vendo como é fácil, pessoal? Vocês estão conseguindo ver como é simples você fazer a interpretação do Código Penal Militar? Se você fizer devagar, com calma, você dá um exemplo concreto e encaixa na letra da lei. Morreu. O professor está demorando muito para resolver essa questão. Tem que ser assim, pessoal. Tem que ser assim. Vamos lá, pessoal. Ó. Retroatividade da lei mais benigna. É a mesma ideia. Ó. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sentença penal, sentença condenatória irrecorrível. Vamos lá, um exemplo bem rápido, para a gente terminar logo essa primeira questão. Ó. De novo. Vamos supor que, bem aqui, você, sobre a vigência da lei X, você tenha praticado uma determinada conduta, vou chamar de novo de conduta A, que é prevista como crime militar, ou seja, uma conduta típica. É uma conduta típica. Perfeito? Perfeito. Essa conduta A, ela tem previsão de pena de detenção, por exemplo, de 2 a 6 meses. Tá bom? É a pena prevista para essa conduta típica. Porém, pessoal, bem aqui nessa outra data, mais na frente, surge uma nova lei, que eu vou chamar de Lei Y. Outra lei, tá bom? Uma lei posterior. A lei é posterior porque veio depois. Ela continua prevendo a conduta A como uma conduta típica. Continua sendo crime militar, perfeito? Porém, ela
ela substitui a pena, ela modifica a pena. A pena agora é de detenção de 1 a 2 meses. Então, ó, a pena máxima aqui, ó, era a mínima, né, da lei, da vigência da lei anterior. Perfeito? Só, meu aluno, que você praticou a conduta bem aqui, ó. Bem aqui, vem meu alunozinho lindo e pratica a conduta A. Qual era a lei que estava vigente, pessoal? Era a lei X. A lei X era a lei vigente. A lei anterior era a lei X, logo vai se aplicar a ela. Perfeito? Porém, ó, o teu julgamento vai ser só aqui, ó. Julgamento. Julgamento. Ou seja, antes do teu julgamento veio a lei Y. E agora ela prevê detenção de 1 a 2 meses. E aí? E aí, meu aluno, que essa lei, ela vai retroagir, ela volta, ela tem o efeito retroativo, ela volta para alcançar os fatos que você cometeu aqui. Por quê? Porque ela é mais benéfica, ela tem uma pena menor, detenção de 1 a 2 meses, e vai ser aplicada a você justamente essa nova pena. Perfeito? Mesmo que, ó, o teu julgamento vai ser só aqui, perfeito? Ah, professor, mas se transitou em julgado bem aqui, ó, transitou em julgado bem aqui. E aí, professor, a lei só veio depois, não importa, tá bom? Ela vai desconstituir a coisa julgada, ela retroage. Perfeito, meu aluno, ela vai retroagir, porque ela é benéfica. Quer ver, ó? A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente. Olha aqui, ó. Ainda que já tenha sentença condenatória irrecorrível, transitou em julgado, não cabe mais recurso. Ainda assim, vai aplicar, vai retroagir. A doutrina chama, né, pode vir em latim, novatio legis in melius, que é a nova lei mais benéfica, ou lex mitio, tá bom? Lex mitio pode vir também com essa nomenclatura. Sempre que falar novatio legis in melius ou lex mitio, é justamente a lei, é a nova lei benéfica, ela vai sempre retroagir para beneficiar o réu, ok? Aí, ó, apuração da maior benignidade. Quando há dúvida, pessoal, eu tenho uma nova lei, que é a lei X, e eu tenho a lei Y. Eu tenho dúvida qual que é a mais benéfica, porque em outros pontos ela prejudica, em outros pontos ela beneficia. Eu fico em dúvida qual que eu vou aplicar. Nesse caso, ó, ele fala, ó, para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior, elas devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis. Perfeito? O que acontece? Eu não posso pegar um pedaço da lei X, por exemplo, da lei X, e um pedaço da lei Y, e juntar o que for bom de cada uma. Por quê? Porque senão, pessoal, eu estaria criando a lei XY. Eu estaria criando uma nova lei. Tá bom? Eu estaria criando uma lex tercia. Pode vir um nome como lex tercia. E a lex tercia ela é vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Não pode. Ou eu vou aplicar essa aqui, ou eu vou aplicar essa aqui. Tá bom isso? Porque às vezes gera dúvida, pessoal. Às vezes não se sabe qual a mais benéfica. Porque às vezes ela diminui a pena, mas traz outra disposição que pode prejudicar. Tá bom? Eu não posso juntar, eu vou considerar separadamente. Perfeito, né, pessoal? Show de bola. Aí, por último, sobre as medidas de segurança. Ó. As medidas de segurança regem pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, e diversa, a lei vigente ao tempo da execução, que eu já expliquei para vocês. Dessa forma, a gente finaliza a primeira questão, um pouquinho mais complexa, mas a gente resolve na tranquilidade. Vamos para a segunda questão. Pessoal, eu botei aqui FUNES, o S, é só porque essa questão foi elaborada conforme o estilo da banca, conforme a banca costuma cobrar. Por que eu digo isso? Porque não tem questões ainda no mercado sobre direito penal militar dessa banca. Vai ser a primeira vez no concurso de vocês. Então vamos lá. Agora eu vou um pouquinho mais rápido. Agora que vocês já aprenderam, já pegaram lá a base, agora a gente vai um pouquinho mais rápido, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos acelerar um pouco. De acordo com as disposições do Código Penal Militar, relativas à aplicação da lei penal militar no tempo, no espaço em relação às pessoas, analisa as afirmativas abaixo, considerando os critérios de retroatividade da lei penal, territorialidade, extraterritorialidade, leis excepcionais e temporárias, além sobre as medidas de segurança. Então, ó, com base no texto legal vigente, assinale o entendimento correto. Agora ele quer o item que está correto.
Ele quer de acordo com o texto legal. Sempre anota o que a banca quer, conforme o texto legal. Vamos lá. A lei é excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Perfeito, pessoal, está correto. Vou já explicar para vocês o que é a lei excepcional ou temporária. O crime militar, para efeitos penais, considera-se praticado no momento em que ocorre o resultado lesivo, mesmo que a ação ou omissão... Vamos lá, peraí, deixa eu só analisar aqui. Ó. Ele quer o item correto. Peraí, pessoal, vamos reler aqui o nosso item A. Peraí, vamos lá. A lei excepcional temporária, ó, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato... Ah, pessoal, ó, sabe que tinha alguma coisa errada. O professor leu muito rápido. Ó. Aplica-se ao fato praticado fora de sua vigência. Não, pessoal, tá errado, viu? Cuidado. Até o professor passou direto nessa aqui. Ela aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência e não fora da sua vigência. Risca aí, é durante a sua vigência, tá bom? Olha aí como a gente tem que tomar cuidado, não ler muito rápido. O professor vai mais devagar. Vamos para a próxima. O crime militar, para efeitos penais, considera-se praticado no momento em que ocorre o resultado lesivo, mesmo que a ação ou omissão que lhe deu caso tenha ocorrido em momento anterior. Errado, pessoal. Não é no momento em que ocorre o resultado lesivo, perfeito? Eu considero o crime praticado no momento da ação ou omissão, tá bom? No momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado, porque a gente utiliza no direito penal militar, quando a gente fala de tempo do crime, a gente utiliza a teoria da atividade. Se eu for considerar o crime praticado no momento do resultado, eu estaria usando a teoria do resultado. Na verdade, nós usamos a teoria da atividade. Eu considero praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então está errado nossa letra B. Vamos para a letra C. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Bem, até aqui está correto. Estamos falando de lugar do crime, tá bom? Lugar do crime em que nós utilizamos a teoria da ubiquidade, né, pessoal? Vamos passando. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que se deveria realizar-se a ação omitida. Ah, pessoal, agora, quando nós falamos de crimes omissivos, né, quando a gente fala de lugar do crime, aí nós usamos a teoria da atividade, né, pessoal? Por enquanto, o nosso gabarito é a letra C. Por enquanto, vamos ler as demais. Por enquanto, letra C. Marca aí. Considera-se praticado o crime apenas no lugar onde ocorreu o resultado naturalístico, pessoal. Tá certo isso? Desconsiderando-se o local da conduta do agente ou da participação de terceiros. Não, pessoal, porque nós usamos a teoria aqui da ubiquidade. Eu considero praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, né, seja no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado nesse caso aqui, perfeito? Então aqui não tem como a gente marcar a letra D. As medidas de segurança regem pela lei vigente ao tempo da sentença, não prevalecendo, entretanto, se tivesse a lei vigente ao tempo da execução. Nós já estudamos isso aqui, né, pessoal? Nós vimos na questão passada. A medida de segurança, ela rege pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, né? Prevalecendo, ele bota não prevalecendo, né? Na verdade é assim, ó, prevalecendo, entretanto, se tivesse a lei vigente ao tempo da execução. O erro está só nesse não aqui. Como ele quer, conforme o texto legal, ficamos com a letra C. Agora vamos organizar essa bagunça, pessoal. Eu peço perdão por esses errozinhos aqui, foi erro de formatação que eu tentei corrigir e o meu computador não deixou, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Lei excepcional ou temporária, né? O primeiro ponto aqui. Ó, o que é uma lei excepcional ou temporária? Ó, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Senhores,
Quando a gente fala da lei excepcional e da lei temporária, elas são leis que são criadas com um prazo de vigência que é previamente fixado. No caso da lei temporária, ela tem um início e um fim determinado. No próprio texto da lei já vem o tempo que ela vai durar. Elas são criadas para situações específicas, que é um exemplo. Durante Jogos Olímpicos, durante uma Copa do Mundo, durante uma situação excepcional, estado de guerra, calamidade pública, pandemia. Eu posso ter a edição dessas leis excepcionais ou leis temporárias. Perfeito? Então, pessoal, eu vou explicar para vocês algumas características aqui que a gente tem que saber. Veja só. Vamos supor que nós temos aqui a vigência de uma lei temporária. A lei temporária, a diferença da lei excepcional para a lei temporária é porque na lei temporária eu sei o prazo de duração, ela já vem com prazo de duração certo. Eu sei quando é que ela vai morrer. Ela já nasce, mas ela já dá o dia do luto, quando é que ela vai acabar. Já a lei excepcional não. A lei excepcional ela vai durar o tempo que for necessário para aquela excepcionalidade. Mas vamos dar um exemplo da lei temporária. Vamos supor que foi editada uma lei temporária que valia do dia 1/8 até o dia 29/8. Ela só valeria durante esse tempo. E ela vem a criminalizar uma conduta qualquer, eu vou chamar de conduta X agora, né, para não chamar tudo de conduta A. Essa conduta X é prevista como crime durante esse período, perfeito? Só durante o período da lei temporária, do dia 1/8 até o dia 29/8. Acontece que você praticou essa conduta bem nesse dia aqui, ó, exatamente como está descrito na lei temporária. Você praticou essa conduta bem aqui, durante o prazo de vigência da lei temporária. Perfeito? Perfeito. Só, meu aluno, que teu julgamento só vai sair bem aqui, ó, julgamento. Ou seja, quando tu vai ser julgado, a lei temporária ela já não mais está em vigência. Por quê? Porque a vigência dela acabou bem aqui, no dia 29/8. O teu julgamento saiu bastante tempo depois. E aí, o que acontece, pessoal? Quando a lei temporária se esvaiu, quando acabou a vigência dela, aquela conduta não é mais crime. Perfeito? Aí o que você vai fazer nesse caso? Nesse caso, você vai ter que ler a letra da lei, ó. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Meu aluno, mesmo que o teu julgamento só venha aqui nessa data, depois que acaba a vigência dessa lei temporária, tu praticou durante a vigência dessa lei. E ele diz que, embora o período de sua duração ou circunstâncias que a determinaram, né, tenham passado, eu vou aplicar, aplica-se ao fato, né, cometido durante sua vigência. Então, você praticou durante a vigência, você vai ser punido conforme as disposições dessa lei temporária. Tá bom? Porque senão não faria sentido, pessoal, não faria sentido a existência de uma lei temporária ou de uma lei excepcional. Não teria aplicação. O advogado ia querer enrolar até acabar a vigência dela, aí você não seria punido, ia ter impunidade. Então ele amarrou, ó, praticou durante a vigência, vai responder da mesma forma, tá bom? Do jeito que estava previsto lá nessa lei excepcional ou temporária, perfeito? Show de bola. Aí, pessoal, falando do tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Nós utilizamos a teoria da atividade. É a nossa teoria utilizada aqui quando a gente fala de tempo do crime. Então, quer um exemplo, pessoal? Ó, vamos supor que eu sou militar da ativa, né? E eu atiro contra outro militar, certo? Outro militar lá no quartel, briguei com ele, certo? Acertei o tiro nele. Acontece, pessoal, que ele não morreu na hora. Ele passou 1 ano internado. Demorou 1 ano para morrer. Quando que eu vou considerar praticado o crime? É no momento que eu disparo naquele militar ou no dia que ele morreu, no dia que gerou o resultado? Pessoal, a gente adota a teoria da atividade. Eu considero praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, no momento que eu disparei nele ali, vai ser considerado praticado o crime, não só depois de 1 ano que ele veio a falecer, que o crime de homicídio veio a se consumar, perfeito? Então leva para a tua prova essa teoria adotada. Falou de tempo do crime, eu considero praticado
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Teoria da atividade. Quando a gente fala de lugar do crime, aí é diferente. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nessa primeira parte, nós utilizamos a teoria da ubiquidade, a teoria mista. Perfeito? Grava aí. Aí vamos continuar. Nos crimes omissivos, aquele crime que você deveria fazer algo, mas você não fez, você se omitiu, aí é diferente. Eu considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Aí eu utilizo a teoria da atividade. Esquematizando tudo isso aqui, essa bagunça, vamos esquematizar, pessoal. Quando eu falo de tempo do crime, a teoria que eu utilizo é a teoria da atividade. Perfeito, não tem segredo, aqui não tem como você errar. Agora, quando fala de lugar do crime, aí vai depender. Por quê? Se for crime comissivo, que advém de uma ação, eu uso a teoria da ubiquidade. Perfeito? Já se for crime omissivo, aí eu utilizo a teoria da atividade. Então, faça essa diferenciação que é muito importante para a sua prova. Perfeito? E aí a gente finaliza aqui a nossa questão. Medida de segurança. As medidas de segurança são pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Perfeito. Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aí, o principal, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Foi praticado durante a vigência daquela lei excepcional temporária, você vai ser responsabilizado. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Lugar do crime. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, teoria da ubiquidade. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida, teoria da atividade. Perfeito? Vamos para a próxima. No tocante às normas que regem a aplicação da lei penal militar, segundo disposições expressas no Código Penal e considerados os princípios da territorialidade, extraterritorialidade, tempo do crime e lei penal no tempo, assinala a alternativa incorreta. Ele quer agora a alternativa errada, conforme literalidade da legislação castrense. Vamos atrás, né, pessoal? Vamos com tudo. Vamos lá. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Pessoal, aqui está na letra da lei, está exatamente conforme o nosso artigo 7º. O artigo 7º, ele vem falar sobre territorialidade e extraterritorialidade, que eu vou já comentar com vocês. Em resumo, pessoal, a lei penal militar brasileira, ela vai se aplicar tanto quando o crime ocorrer dentro do território nacional, como também quando ocorrer fora do território nacional. Por que a gente utiliza essa regra? Porque hoje, pessoal, nós temos muitos militares espalhados pelo mundo, missão de paz, né, militares lá no Haiti, por exemplo, né, que são empregados em missões de paz. Então, por isso que a gente vai aplicar, por isso que a regra é diferente lá do Código Penal comum, tá bom? Então, para o Código Penal Militar, eu vou aplicar a lei penal brasileira tanto quando o crime ocorrer dentro ou fora do território nacional, perfeito? Cuidado que não é a mesma regra lá do Código Penal comum para você que já estudou o Código Penal comum. Vamos para a próxima. Para os efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do território nacional aeronaves e navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente. Exceto os de propriedade privada, não existe esse exceto, pessoal. Inclusive, se for de propriedade privada. Errado. Como ele quer o item incorreto, já vamos marcar a nossa letra B. Aqui, pessoal, ele está falando sobre
o território nacional por extensão. Cuidado, eu não estou falando aqui de extraterritorialidade, eu vou já falar o que é extraterritorialidade. Eu estou falando de território nacional por extensão. Para efeito da aplicação da lei penal militar, eu vou considerar como extensão do território nacional, como se fosse o território brasileiro estendido, uma extensão dele, é como se o território nacional fosse o quê? As aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontre, pode estar aonde for. Lá na França, nos Estados Unidos, eu vou considerar como território nacional por extensão. Mas eu tenho requisitos, né, pessoal? Tenho requisitos. Primeiro, tem que ser aeronave ou navio brasileiro, certo? E ele tem que estar sob comando militar ou sendo militarmente ocupado por ordem legal de autoridade competente. Mesmo que ele seja de propriedade privada, não importa, tá bom? Pode ser de propriedade privada. Então, o que eu vou considerar como território, extensão do território nacional? Aeronave ou navio brasileiro, onde quer que se encontre, pode estar em qualquer canto, desde que ele esteja sob comando, né, militar ou militarmente ocupado por ordem legal de autoridade competente, ainda que seja de propriedade privada. Quer um exemplo, pessoal? Vamos supor que a Força Aérea Brasileira arrendou um avião da TAM. A TAM é uma empresa privada, mas a Força Aérea foi lá, estava faltando avião, e arrendou aquele avião da TAM para levar sua tropa lá para Israel, para ajudar lá na guerra, por exemplo. A gente sabe que nunca aconteceria, né? Mas é uma situação hipotética. Perfeito? E aí, pessoal, eu tenho um avião que é de propriedade privada. Ele vai ser considerado como extensão do território nacional? Sim, é território nacional por extensão. Por quê? Porque eu tenho uma aeronave, certo? Que está sob comando militar, está militarmente ocupado. Perfeito, pessoal? Mesmo que ele seja de propriedade privada. Onde quer que ele se encontre, ele é considerado território nacional por extensão. Perfeito? Vamos voltar. Quer ver, ó? Território nacional por extensão. Ó. Para efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, ó, onde quer que se encontre. Pode estar em qualquer lugar. Ele é território nacional por extensão, ó, desde que ele esteja sob comando militar ou militarmente utilizado ou ocupado por ordem legal de autoridade competente. Ó, a palavrazinha chave, ó, ainda que de propriedade privada. Ele colocou, ó, exceto de propriedade privada, errado. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronave ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Correto, pessoal, ó. Ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. Ó. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronave ou navio estrangeiro, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Vamos lá. Bota aqui com o professor. Vamos citar uma situação hipotética porque fica mais fácil. Aqui, pessoal, ele está falando a ampliação da aplicação da nossa lei militar no caso de aeronaves ou navios estrangeiros que não pertencem ao Brasil. Nesse caso, eu vou aplicar também a lei penal militar. Nesse caso de aeronave ou navio estrangeiro. Mas nós temos regras específicas. Primeiro, eu só aplico a lei penal militar brasileira para aeronave ou navio estrangeiro se o crime ocorrer no interior da aeronave ou do navio, tem que estar localizado no quartel e seja um crime atentatório às instituições militares. Tem que preencher esses requisitos. Quer um exemplo, pessoal? Vamos supor que Donald Trump, né, vem fazer uma visita no Brasil, por exemplo, né? E aí ele vem no avião, né, no Force One, e ele pousa lá na base aérea daqui brasileira, né, em qualquer base aérea aí que você imaginar. E lá veio militares, claro, juntamente com o presidente, né? Nós temos militares norte-americanos. E lá os militares norte-americanos estão lá no Force One e vê ali a situação da base aérea brasileira e começa a falar mal, ofender, né? Ofender a dignidade das instituições militares brasileiras, por exemplo. E aí, pessoal, nesse caso eu vou aplicar o Código Penal Militar Brasileiro, porque entrou exatamente no artigo 7º, parágrafo 2º, que é a ampliação da aplicação da lei penal militar no caso de aeronave ou navio estrangeiro. Perfeito? Vamos lá. Ó. É também aplicável a lei penal militar, ó, exatamente o que eu falei, ó, praticada a bordo de aeronave ou navio estrangeiro,
desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra instituições militares. Então, veja, pessoal, nós temos requisitos, tá bom? Ó, nós temos requisitos, ó. Crime ocorrer no interior de aeronave ou navio estrangeiro. Tem que estar, ó, localizado no quartel. Tem que estar localizado no quartel e seja crime atentatório às instituições militares. Perfeito? Pega o bizu. Pega o bizu porque tem muita pegadinha disso aqui. Aí vamos lá, ó. Para efeito da aplicação desse código, considera navio toda embarcação sob comando militar, a letra da lei, ó. Para efeito da aplicação desse código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Aí vamos lá, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Exatamente, artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Então, veja, quando diversas, atenua. Tá bom? Atenua. Opa. Ou nela é computada quando idênticas. Então, quando é idênticas, computa. Cuidado que a banca vai trocar isso aqui. Ela vai falar que quando diversas computa e quando idênticas atenua. Não vai cair nessa pegadinha, perfeito, meu aluno? E lendo o caput, que a gente não leu, né, ó, que é a territorialidade e a extraterritorialidade. Veja só. A regra geral, né? Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou julgado pela justiça estrangeira. Então veja, pessoal, aqui, para resumir o artigo 7, eu vou aplicar a lei penal militar brasileira, tanto quando o crime ocorrer dentro ou fora do território nacional. Nós chamamos isso aqui de territorialidade temperada. Por que é territorialidade temperada? Porque nós temos os casos das convenções e tratados de regras internacional. Se uma convenção ou um tratado prevê de forma diversa, eu vou observar o que está nessa convenção ou tratado, perfeito? E aqui a gente chama de extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada ou irrestrita. Então, tanto faz, pessoal, tanto faz. Certo? O crime ocorreu dentro do território nacional, eu aplico o CPM. Ocorreu fora do território nacional, eu aplico o Código Penal Militar, porque, como eu falei, os militares, pessoal, a todo momento eles estão em missão de paz, vão para Haiti, vão para os Estados Unidos, vão para a França, né? A todo momento eles estão em missões fora do país. Por isso que eu vou aplicar o Código Penal Militar tanto dentro como fora do território nacional. Há pouco tempo, na guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Estavam pensando em fazer ali uma barricada e levar tropas brasileiras para poder ficar lá naquela situação em conflito, tá bom? Então veja que a todo momento nós temos militares aí espalhados no mundo. Por isso que eu aplico a lei penal militar tanto aqui como lá. Ah, professor, mas se ele for condenado lá, o país é soberano. Se ele for condenado, cumprir pena lá nos Estados Unidos, não tem problema. Quando ele voltar, ele vai ser processado e julgado aqui também. E não é bis e idem, tá bom, pessoal? Não é bis e idem, perfeito? Vamos passando. Quarta questão. Ao CP, soldado de segunda classe. Analise a alternativa correta acerca do CPM. Vamos lá, questõezinhas de concurso aqui pra gente. Vamos lá. Quanto ao tempo do crime, o CPM adotou a teoria da ubiquidade. Pessoal, tempo do crime, qual é a teoria que a gente adota? A teoria da atividade. Já tá errado aqui.
Perfeito? A abolício criminis, pessoal, que é abolício criminis, eu já falei para vocês, ó. Tida como hipótese de descriminalização do fato criminoso. Caracteriza causa de extinção de punibilidade. E aí, pessoal, o que é o abolício criminis? Pessoal, a gente estudou, ó. Artigo 2º, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A gente acabou de ver, ó, é o abolício criminis. Qual é a natureza jurídica do abolício criminis, né? A lei supressiva de incriminação, ó. Artigo 123. Extingue-se a punibilidade, ó, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Olha o item, ó. A abolício criminis, tida como hipótese de descriminalização do fato criminoso, caracteriza a causa de extinção da punibilidade. Achamos o gabarito, pessoal. Letra B. Morreu. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando idênticas, ou nela é computada quando diversas. Olha aí, pessoal, acabaram de fazer a pegadinha que eu falei. Ó. Porque, ó, quando diversas, atenua. E quando idênticas, computa. Vamos ler agora, ó. A pena cumprida no estrangeiro, ó, atenua a pena pelo mesmo crime quando idênticas, ó. Quando idênticas, computa. Ele falou que atenua, tá errado, ó. Ou nela é computada quando diversas, ó. Quando diversas, atenua. Quer ver a letra da lei, ó? Vamos lá. Deixa eu ver se o professor colocou aqui. Ah, só voltar aqui. A gente acabou de ver, ó. Tá aqui, ó. A pena cumprida no estrangeiro, ó, atenua a pena imposta do Brasil pelo mesmo crime quando diversas, atenua. Ou nela é computada quando idênticas. Ele trocou tudo aqui na questão. Muita gente errou, viu? Em tempo de guerra, considera-se crimes militares somente os previstos nesse código para o tempo de guerra. Não, pessoal, vou considerar também os previstos, por exemplo, para o tempo de paz. Também vai entrar aqui, certo? A gente vai ver que isso aqui está lá no nosso artigo 10. Ó. A gente vai ler o artigo 10 aqui, tá errado. Artigo 10. O defeito no ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, ainda que alegado ou conhecido antes. Não, pessoal, ainda não. Se ele alegou antes o defeito de incorporação, ele não pode ser punido conforme a lei penal militar. Perfeito? Vamos já dar uma lidazinha disso aqui também. Mas vamos lá, ó. Vamos resolver item a item. O professor está piorando um pouquinho, mas vai dar certo. Tempo do crime. Vocês já sabem que a teoria utilizada é a teoria da atividade, não tem segredo, nosso item A. Item 2, abolício criminis, eu já expliquei para vocês. O item C, também já li para vocês. O item D está no artigo 10. Ó. Considera-se crimes militares em tempo de guerra, ó. Os especialmente previstos nesse código para o tempo de guerra, mas também, ó, os crimes militares previstos para o tempo de paz, por exemplo. Ele coloca na questão o quê, ó? Em tempo de guerra, considera-se crimes militares, ó, a palavra, ó, somente os previstos nesse código para o tempo de guerra. Não, somente não. Os crimes militares para o tempo de paz também. Ó, inclusive ele coloca aqui, ó, os crimes definidos na lei penal comum, ó, ou especial, embora não previsto nesse código, até os crimes que estão na lei penal comum, pessoal, pode ser crime militar em tempo de guerra, mas não é em qualquer caso, é só quando praticado em zona de efetiva operação militar ou território estrangeiro militarmente ocupado. Então você pode responder até pelos crimes que estão na lei penal comum, né? Claro que condicionado a essa regra, praticado em zona de operações militares e por aí vai. Quando ele colocou aqui o somente, ele acabou excluindo os demais incisos previstos aqui no nosso artigo 10. Aí olha o artigo 14, que é o defeito de incorporação ou de matrícula. O defeito do ato de incorporação ou de matrícula não exclui a aplicação da lei penal militar. Ele fala, se deu algum problema no ato da incorporação da matrícula, eu continuo aplicando a lei penal militar, a não ser que você alegue antes do momento que você praticou o crime.
Então, por exemplo, você pratica um crime militar, aí você vai ser responsabilizado. Aí você fala, não, mas na hora da minha incorporação deu problema, eu não fiz o juramento. Mas você alegou antes? Não alegou. Vai aplicar a lei penal militar, não vai excluir a lei penal militar. Só se eu tivesse alegado anteriormente o cometimento do crime, perfeito? Por isso que ele fala, ó, o defeito do ato de incorporação ou de matrícula não exclui a aplicação da lei penal militar, a não ser que seja alegado ou conhecido antes da prática do crime. Vamos para a quinta, cuida. Já estamos com uma hora de aula, né, pessoal? 2017, ó. 2017, PMRJ, provinha de aspirante. Uma questãozinha mais tranquila, né, pessoal? Para a gente poder respirar, ó. Quanto ao lugar do crime, nos crimes omissivos, viu, pessoal? Nos crimes omissivos. O Código Penal adotou a teoria, como ele está falando dos crimes omissivos, nesse caso, teoria da atividade, tá bom? E não da ubiquidade. Ubiquidade quando eu tenho crimes comissivos, né, senhores? Então aqui ficamos com a nossa letra B. Teoria da atividade. Perfeito? Lembra bem, ó. Lugar do crime. Crimes comissivos, eu uso a teoria da ubiquidade. Crimes omissivos, teoria da atividade. Quer ver, ó? Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Por isso que nós adotamos nessa segunda parte do artigo 6º a teoria da atividade. Vamos para a sexta. Mais uma da PMRJ, 2017, aspirante. No que tange a aplicação da lei penal militar, prevista no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aplica-se a lei penal militar com prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Na verdade, é sem prejuízo. Territorialidade temperada. Eu aplico a lei penal militar, seja dentro do território nacional ou fora também. Porém, pessoal, se eu tenho um tratado ou uma regra de direito internacional, vai prevalecer, perfeito? Por isso que é territorialidade temperada, né? Que nós usamos aqui no nosso ordenamento jurídico militar. Vamos para a próxima. Considera-se praticado o crime, olha, essa aqui não tem como errar. Considera-se praticado o crime no momento do resultado? Pessoal, não é no momento do resultado, não é. É no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Meu aluno vai chegar forte nessa prova, viu? Vai chegar forte. Para efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do território nacional. A gente já falou, extensão do território nacional. As aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, exceto de propriedade privada. De novo, pessoal, esse exceto. De novo, não, pessoal, inclusive também os de propriedade privada. O erro aqui é só o exceto. Vamos para a próxima. É aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar, e o crime atente contra as instituições militares. Ó, perfeito. Gabarito letra D. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente. Olha o que ele coloca, ó, exceto se já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível, não. Inclusive, pessoal, se já tiver transitado em julgado, não tem problema. Se favorece, vai retroagir. Ele vai desconstituir a coisa julgada aqui. Por quê? Porque favorece o agente, favorece. A lei posterior favorece. Eu não vou explicar de novo, porque eu já expliquei para vocês a base no início da aula. Foi tudo explicado, perfeito? Vamos lá. Mais uma vez, ó. Territorialidade e extraterritorialidade. Lembrando que aqui eu tenho territorialidade temperada e extraterritorialidade incondicionada ou irrestrita. Então veja, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo. Ele colocou aqui com prejuízo, é sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que nesse caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Aí nós vamos observar lá o artigo 8º, né, pessoal? Nós vamos observar o artigo 8º, perfeito? Tempo do crime, eu considero praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do
resultado. Território nacional por extensão, pessoal, ó. Para efeitos da lei penal militar, eu considero como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros onde quer que se encontre, sob comando ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal, ó, ainda que ele seja de propriedade privada. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do avião da TAM, pessoal? Mesma coisa. Aí, ó, é também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Eu aplico aqui o nosso CPM, nesse caso, o Código Penal Militar, mesmo sendo aeronave ou navio estrangeiro. É uma situação específica. Vamos para a 7ª. Senhores, como vocês estão na molezinha, vocês estão só no café com leite, que eu sei que vocês estão acertando tudo, aposto que vocês não erraram nada, eu vou trazer uma questão complicada, difícil. Essa daqui só vai acertar quem está estudando. E porque eu tenho medo da UES querer inventar uma questãozinha. Peraí, eu vou botar uma questão para derrubar todo mundo. Que eu vou diferenciar os homens dos meninos, beleza? Mas essa questão é uma questão para promotor de justiça. Essa questão é para aquele cara que estuda para fazer parte de um órgão de acusação. Muito diferente de questões, por exemplo, para quem vai fazer defensoria pública. O cara que estuda para ser defensor, quando ele pega uma questão dessa aqui, ele erra. Tá bom? Porque a diferença de quem acusa é diferente para quem defende. E quando a gente teve a criação, né, do nosso inciso 2, né, a modificação do inciso 2 do artigo 9º, que trouxe os crimes militares por extensão, o legislador ele deu uma ferramenta para acusação que ela é bem ampla. Ele deu um brinquedo para o órgão de acusação brincar, porque ele estende a possibilidade aí dos crimes militares, né, pessoal, para além daqueles previstos no Código Penal Militar, para aqueles também previstos na legislação penal comum. Então, eu posso praticar um crime previsto na lei de abuso de autoridade e responder perante a justiça militar. Um exemplo, eu sou policial militar. Se eu praticar um crime de abuso de autoridade em serviço, eu posso responder pela lei de abuso como sendo julgado pela justiça militar. Perfeito? Então aqui é uma questão que ele não vai se prender à letra da lei. Vai ter item aqui que tu vai ler, pô, mas tá igual a letra da lei, por que não tá certo? Porque aqui também é uma questão doutrinária, ele não se prende só ao texto da lei. Perfeito? Quer ver? Ó, vamos lá. Ó. 2021, MPM, promotor de justiça militar. Isso aqui, pessoal, é para aqueles que têm tempo para beber do Código Penal Militar. Tem tempo para ler doutrina, para ler livro, para pesquisar. Isso aqui, para você que está em reta final, é difícil cair. Mas eu vou trazer também questões de alto nível. Vamos lá. Ao dispor a Constituição da República, no artigo 5º, ninguém será preso, se não em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Aí o que ele fala? Ó? Aponte quais crimes admitem a prisão, por exceção à garantia constitucional da prisão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então veja, pessoal, ele traz na questão um direito fundamental previsto na Constituição. E está virando cada vez mais comum as bancas cobrarem essa junção de disciplinas. Então veja, ele trouxe um direito fundamental que vai cair na tua prova, artigo 5º. Qual é essa garantia, pessoal? Hoje no Brasil, a regra é a liberdade. A regra é que você esteja solto, tá bom? Sempre a regra é a liberdade. Eu só vou ser preso em situações excepcionais. E a Constituição ela traz algumas situações em que o cidadão comum, a pessoa comum, ela vai ser presa. Então o que ela diz? Ninguém será preso, regra, senão, se você for pego em flagrante, você é pego cometendo um crime, acabou de cometer, ou então por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Pronto. As situações em que você pode ser preso. Só que ele traz a exceção. O que é a exceção? É que eu posso ser preso mesmo não estando em flagrante, mesmo sem ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Que são os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Perfeito? E ele quer saber qual dos itens se encaixa nessa exceção. Nesse salvo, transgressão militar ou crime propriamente militar. Ele quer saber a exceção. Então vamos dar uma lida aqui. Vamos ver, ó. Aponte, ó, quais crimes admitem a prisão por exceção à garantia constitucional.
Ele quer os caras que tá aqui, ó. Nesse caso, pessoal, a doutrina fala que só vai entrar na exceção no caso de, primeiro, tem que ser um crime propriamente militar e só vale para militares, tá bom? A exceção constitucional, que é a prisão sem ordem judicial, por exemplo, ela só vale para militares e só para crimes propriamente militares. Se for um civil cometendo crime militar, a prisão dele tem que obedecer à norma constitucional, ou seja, tem que ter flagrante ou ordem judicial. Perfeito, pessoal, é assim que entende, é um entendimento doutrinário, que ele não quer se prender à letra da lei. Isso é um entendimento doutrinário. Então, veja. Vamos analisar os itens aqui, ó. Vamos lá. Todos os crimes previstos no CPM, quando definidos de modo diverso da lei penal comum, ou nela não prevista, qualquer que seja o agente. Artigo 9º, inciso 1º. Professor, eu li exatamente o que tem lá. Mas aqui, pessoal, não é para se prender à letra da lei. Quando ele fala qualquer que seja o agente, pode ser qualquer pessoa, inclusive um civil. E o civil não vai entrar na exceção, ele não entra, tem que ser militar. Então não tem como marcar o item A. Perfeito? Não tem como marcar o item A. Todos os crimes previstos no CPM, embora sejam com igual definição da lei penal comum, quando praticado por militar da ativa contra militar da ativa. Pessoal, só que o artigo 9º, inciso 2A, ele traz os crimes militares por extensão. Não são crimes propriamente militares, são crimes impropriamente militares que qualquer pessoa pode cometer. Então também eu não tenho como marcar a letra B. Todos os crimes previstos no Código Penal Militar, quando definido de modo diversos na lei penal comum, nela não prevista. Aí olha aqui, ó. Quando praticado por militares no desempenho de suas funções, artigo 9º, inciso 1º. Quando praticados por militares no desempenho de suas funções. E o artigo 1º, o artigo 9º, inciso 1º, ele fala justamente dos crimes propriamente militares. Então aqui eu tenho a junção de crime propriamente militar, mas cometido por militar no exercício da função. Aqui sim eu vou entrar na exceção que está prevista aqui na Constituição, salvo que nos casos de crime propriamente militar. Perfeito? Então ficamos com a letra C e foi o gabarito. Se tu for ler a letra da lei, tu vai endoidar, tá bom? Tu vai endoidar, tu não vai conseguir marcar essa questão. Vamos lá. Todos os crimes previstos no CPM, embora também seja com igual definição na lei penal comum, quando praticado por militar nativo em lugar sujeito à administração militar contra o patrimônio ou contra a ordem administrativa. Só, pessoal, que o artigo 9º, inciso 2, não trata de crime propriamente militar. Ele trata dos crimes impropriamente militares. Quem trata dos crimes propriamente militar, segundo a doutrina, é o inciso 1º do artigo 9º. Perfeito, pessoal? Mas note, é uma prova para promotor, pessoal. Eu sempre digo para os meus alunos, essa é uma questão de alto nível. Nesse momento que a gente está em reta final, tu não tem como perder tempo com isso aqui, não dá. Por mais que seja bacana a gente fazer uma questãozinha de alto nível e tal, não dá para você perder tempo em questões de promotor, questões de juiz, questões de defensoria pública, não dá. Nesse momento não dá. No início dos estudos, faltasse um ano para a prova, perfeito. E outra, a banca dificilmente vai se aventurar nisso aqui. Então, minha dica, faça questões que cobrem mais literalidade, questões focadas em polícia militar. Polícia militar tu nem vai acusar, nem vai defender. É um órgão de policiamento ostensivo, é o básico que tu tem que saber. Porque é um direito que rege os militares estaduais, também os militares federais. No caso de vocês, militares estaduais. Então não perca mais tempo com esse tipo de questão, apesar de que o professor trouxe para vocês. Porque como ele misturou constitucional com penal militar, na prova de vocês tem constitucional e penal militar, eu achei bacana trazer esse item. Perfeito? Então, pessoal, estudem com questões direcionadas. Eu vou dar uma dica de ouro para você, meu aluno. Uma dica de ouro. Isso daqui vai ser o divisor de águas para você na sua prova. Isso daqui possivelmente vai fazer você gabaritar na sua prova, ficar muito bem colocado. O professor lançou uma apostila de 1000 questões comentadas para a PMCE. Ela é uma apostila 100% PDF. Essas 1000 questões eu selecionei uma a uma, são todas as matérias, português, raciocínio lógico, história do Ceará, administração geral, administração, pessoal, tudo.
Todas as questões em um material só de 1000 questões. Essa apostila ela é direcionada. Só questões de carreiras policiais, mais especificamente das polícias militares. Então, meu aluno, para de pegar um monte de PDF jogado em grupo, que o pessoal bota desorganizado, sem nexo, às vezes gabarito errado, comentário errado. Não. Estude como profissional. Vá por mim, essa apostila é em PDF, você tem a facilidade de pagar e já receber ela no seu próprio WhatsApp ou no seu e-mail, tanto faz. E é uma apostila bem elaborada, esquematizada, focada no certame da PMCE de 2025. Então, meu aluno, mesmo que esteja perto da prova, reta final, vá por mim. Compre essa apostila e resolva as questões. Tu vai ver que vai se repetir no dia. Quem não comprar essa apostila é louco, pessoal, porque é um material bem organizado. Chega de tu pegar tudo, tá misturando, resolvendo tudo que tu vê, não. Resolve questões de forma inteligente, eu coloquei lá em ordem. Quando chegar na parte de penal militar, tu vai ver, vixe, as questões aqui tá em ordem dos artigos, eu consigo até me encontrar, eu fico menos perdido. Os comentários todos esquematizados. As 1000 questões tem comentário esquematizado, bem explicado, com mapas mentais no padrão. Então, meu aluno, vá por mim. Adquira a apostila, é somente R$ 35. R$ 35 no Pix ou 40 no cartão. Pagou, é só mandar o comprovante para o professor, eu já tive o material na mesma hora. Professor, quer adquirir agora, vai na descrição do vídeo, já tem um link que tu clica, vai direto pro meu WhatsApp, tá bom? Vai lá no WhatsApp do professor, quer adquirir a apostila agora, quero mudar de vida. Mas já fala logo o método de pagamento, porque é muitas vendas durante o dia, então já fala assim, professor, apostila 1000 questões PMCE, quero pagar no Pix, eu quero pagar no cartão, já fala logo, porque é muita mensagem durante o dia, eu já te atendo com mais velocidade. Perfeito? Então vá por mim, meu aluno, vá por mim. Reta final. Professor, falta uma semana para a prova, falta 3 dias para a prova. Pegue a apostila, faça o máximo de questões que você conseguir e vá lá para você ver como vai se repetir. Porque eu peguei tópico a tópico do teu edital, juntei tudo em uma apostila só de questões, com questões de concurso público, focado na Polícia Militar. Então vai ser o diferencial, o divisor de águas, estude com organização, que é o mais importante. Beleza? Vamos com tudo, vamos para cima. Então vamos lá, pessoal. Ó, 8ª questão. Questãozinha da Marinha. Pessoal, agora nós vamos estudar um pouco do artigo 9º. O artigo 9º, pessoal, ele é o coração do Código Penal Militar. Quem quer chegar bem tem que dominar o artigo 9º. Professor, mas eu tenho muita dificuldade no artigo 9º, que são os crimes militares em tempo de paz. Meu aluno, para tu aprender o artigo 9º, tu tem que resolver várias questões. Por quê? Porque ela vai cobrar muita literalidade. A IDECAN, que foi homem, né, e cobrou a doutrina. Teve uma prova da PMCE, da IDECAN, que ela cobrou a doutrina do direito penal comum e a doutrina do direito penal militar, e pediu para você resolver. Eu acredito que a UES vai só na letra da lei, então resolva muitas questões do artigo 9º, muitas. Vai ter uma hora que vai virar algo natural para você, tá bom? Então vamos lá. Considerando o Código Penal Militar, é incorreto afirmar que, em tempo de paz, consideram-se crimes militares previstos no CPM e na legislação penal quando praticado por... Então ele quer o item incorreto. Nos crimes em tempo de paz, considerando os crimes militares previstos no CPM e também na legislação penal comum. Aqui, pessoal, ele está falando... Como ele fala previsto no CPM e também na legislação penal comum, ele está falando do artigo 9º, inciso 2 e suas alíneas. Ela tem a linha A, a linha B, a linha C, a linha... e por aí vai. Perfeito? Então vamos lá. Vamos ver um por um, né? Então vamos lá. Militar da ativa contra militar na mesma situação. Correto. Aqui é militar da ativa versus militar da ativa. Aqui, artigo 9º, inciso 2, a linha A. É o primeiro caso. Ele quer o item incorreto, eu não tenho como marcar a letra A, porque está exatamente na letra da lei. Militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, ou seja, dentro do quartel, contra militar da reserva, reformado ou contra civil. Artigo 9º, inciso 2, a linha B. Quando está em lugar sujeito à administração militar. Correto. Vamos para a próxima. Civil, ó, o civil pratica crime militar, ó, contra militar.
ainda que fora de local sujeito à administração militar. Para ser crime militar, pessoal, teria que ser dentro de local sujeito à administração militar. Então tá errado aqui. Como ele quer o item correto, letra C. Qual é o erro, professor? Porque ele fala assim, ó, ainda que fora de local, teria que ser dentro de local sujeito à administração militar. Vamos ler os demais. Militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, reformado ou contra civil. Correto, pessoal, tá correto. Aqui é o artigo 9º, inciso 2, a linha D. Militar da ativa contra patrimônio sob a administração militar ou ordem administrativa militar. Artigo 9º, inciso 2, a linha E. Então aqui, pessoal, ele cobrou o artigo 9º, são os crimes militares em tempo de paz, e cobrou o inciso 2, ó, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal comum quando praticado, é a 13491 que prevê os crimes militares por extensão. Então eu posso responder pelos crimes que estão lá na legislação penal comum, só tem previsão na legislação penal comum, posso responder perante a justiça militar. Mesmo estando previstos só no Código Penal comum, ou nas leis extravagantes também. Então, primeiro caso, ó, militar da ativa contra militar na mesma situação, ou seja, que é quando é praticado por militar da ativa contra militar da ativa, que é o item A, ó, militar da ativa contra militar da ativa, da mesma situação. Por militar da ativa, ó, dentro do quartel, em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou contra civil. Aqui é o item B, ó, militar da ativa, ó, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Aí olha o outro, ó. Por militar em razão da função, por militar em serviço atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Então veja, quando você está em serviço, pessoal, mesmo que seja fora do quartel, e você pratica contra militar da reserva, reformado ou civil, você responde por crime militar. Então vamos supor que você, ó, tortura um civil estando em serviço. O civil escondeu uma arma e tu torturou ele para poder achar a arma, para ele confessar onde está a arma. Mas espera aí, professor. A lei de tortura, ela é uma lei que está fora do Código Penal Militar, ela é uma lei extravagante. Porém, meu aluno, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, você estava em serviço? Estava em serviço. Foi contra civil? Foi. Ah, professor, mas estava fora do quartel. Mas olha aqui, ó, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar. Vai ser considerado crime militar, vai responder perante a justiça militar. A gente chama, na verdade a doutrina chama crime militar por extensão, ou crime militar extravagante. Perfeito? Essa é a nomenclatura doutrinária. Olha o próximo. Por militar que está em treinamento, basicamente isso, durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, reformado ou civil. Tá aqui, ó, em período de manobras. Aí, ó, por militar da ativa contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Ó, militar da ativa contra patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa militar. Então, veja, meu aluno, você quer dominar o artigo 9º? Não tem segredo. Muitas questões. Eu estou querendo trazer uma aula só sobre artigo 9º. A gente pegar 10 questões e resolver só o artigo 9º. Se você apoia, se você quer que o professor traga essa aula, comente, tá bom? Professor, traga essa aula do artigo 9º. Vai depender dos senhores, beleza? Se vocês quiserem, eu vou trazer 10 questões só sobre o nosso artigo 9º. Show de bola, pessoal? Beleza, vamos lá continuar. 9ª questão, CESP 2024. Provazinha de soldado do Corpo de Bombeiro. De acordo com o CPM, Código Penal Militar, processar e julgar crimes militares quando dolosos contra a vida cometido por militar contra civil, em tempo de paz em primeira instância compete. Então veja, pessoal, eu tenho um crime doloso
contra a vida, que é praticado por militar contra civil. Crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil em tempo de paz em primeira instância. Ele quer saber, pessoal, quem que vai para qual... Ele quer saber quem que vai julgar aqui nesse caso. Vai para a justiça militar? Vai para a justiça comum? Nesse caso, pessoal, crime doloso contra a vida, quando é praticado por militar contra civil, vai para a justiça comum, pessoal. Mais especificamente, o tribunal do júri. Tribunal do júri é justiça comum. Tribunal do júri é justiça comum. Então, isso aqui é regra. Nós temos exceção. Como regra, crime doloso contra a vida, um exemplo, homicídio. Crime doloso contra a vida. Se for cometido por militar contra civil, vai pro tribunal do júri, vai para o tribunal do júri. Isso é regra, porque nós temos exceção. Quer ver? Vamos lá. Os crimes de que trata esse artigo, ó, quando dolosos contra a vida, quando você tem o dolo, né, pessoal, contra a vida, cometido por militar contra civil, serão de competência do tribunal do júri, ou seja, justiça comum. Tribunal do júri é justiça comum. Regra. Aqui é regra. Porque eu tenho exceção. Porém, pessoal, eu quero que você anote aí. Essa exceção, ela só serve para os militares federais, só para militares das Forças Armadas. Só para militar das Forças Armadas. Não vale para o militar estadual. Quer ver, ó? Os crimes de que trata esse artigo, incluídos previstos na legislação penal, nos termos do inciso 2 do caput, quando dolosos contra a vida e cometido por militar das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. Então, nesse contexto desses incisos aqui, mesmo sendo crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda assim vai ser competência da Justiça Militar da União e não do Tribunal do Júri. Quando, por exemplo, ele cometeu esse crime, mas foi cumprindo atribuições que lhe foram estabelecidas pelo presidente da República ou pelo ministro do Estado de Defesa. Ele praticou o crime em ação que envolva segurança de instituição militar ou missão militar, mesmo que não beligerante, atividade de natureza militar, operação de paz, garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizada em conformidade com o disposto 114 da Constituição. Perfeito? Então, nesses casos aqui, senhores, mesmo que o militar federal pratique crime doloso contra a vida, né, do civil, ainda assim vai ser competência da Justiça Militar da União. Nesses casos aqui que nós citamos. Então, aqui é a exceção. Porque a regra, crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, justiça comum, tribunal do júri. Exceção é o parágrafo 2º aqui que nós estudamos. Perfeito, senhores? Muito cuidado. A UES vai cobrar isso aqui de vocês. Vai cobrar isso aqui, vai cair essa questão, vocês vão ver. Vamos para a próxima. Conforme a Lei Penal Militar, considera-se crimes militares em tempo de paz, mais uma vez, artigo 9º. Claro que ele tem o inciso 1º, inciso 2º e o 3º, né? Vamos lá. Os definidos de modo diverso da Lei Penal Comum ou nela não previstos, desde que o sujeito ativo seja militar, salvo disposição especial. Pessoal, o sujeito ativo, ele precisa ser militar? Na verdade, quando a gente vai estudar lá a letra da lei, ele fala, na verdade, qualquer que seja o agente. Qualquer que seja o agente. Então, o erro está bem aqui, ó. Desde que o sujeito ativo seja militar. Na verdade, pessoal, é qualquer que seja o agente. Então, está errado aqui. Os que, embora estejam previstos com igual definição na Lei Penal Comum, forem praticados por militar em situação de inatividade, contra militar na mesma situação. Pessoal, na verdade, a gente tem os casos do artigo 9º, inciso 2, a linha A, que ele traz militar da ativa contra militar da ativa. Em nenhum momento ele traz como regra militar da inatividade contra militar da inatividade, até porque se aplica aos militares ativos. Então aqui também o nosso item 2 está errado. Vamos para a próxima.
os que forem dolosos contra a vida praticado por militar das Forças Armadas contra civil, no contexto do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo presidente da República. Opa, aqui entra na exceção, vai ser considerado crime militar. Tá bom? Tá correto. Então o item 3 é o único correto porque entrou na exceção. Logo ficamos com a letra C, apenas o item 3. Quer ver, ó? A gente acabou de ver, pessoal, ó, os crimes militares, né, ó, quando dolosos, ó, quando, vou até apagar aqui pra gente fazer bem organizadozinho, ó, bem organizadozinho, ó. Mais uma vez, pessoal, qual é a regra? Crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil, tribunal do júri. Tribunal do júri é a justiça comum. Aqui é regra. A exceção, que só vale para os militares das Forças Armadas, é quando o crime é doloso contra a vida, né, de civil, ou seja, praticado de militar contra civil, vai para a Justiça Militar da União. Vai ser crime militar. Quando? No cumprimento das atribuições que lhe forem estabelecidas pelo presidente da República ou pelo ministro de Estado de Defesa. Foi exatamente o que ele cobrou. Os que forem dolosos contra a vida, praticado por militar das Forças Armadas contra civil, no contexto de cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo presidente da República ou pelo ministro de Estado. E a questão pede o quê, ó? Conforme a lei penal militar, ele quer saber o que são crimes militares em tempo de paz. É exatamente o que está escrito no nosso Código Penal Militar. Perfeito? Então, meu aluno, a gente finaliza aqui. Eu quero que você comente aí para mim quantas questões você acertou, né? De onde você fala, seu nome. Comentem o vídeo, pessoal, porque ajuda no engajamento. Quanto mais vocês comentarem, curtirem, compartilharem, vocês ajudam o professor. E quanto mais vocês me ajudam, mais eu me motivo para trazer novas aulas para vocês. Vejam, tô doente, hoje é domingo, o professor queria curtir com a família, eu tenho pouquíssimas folgas, pessoal, e eu tiro esse tempo para gravar essa aula para vocês, que dá muito trabalho preparar material. Então só te peço um favor, o mais importante para tu fazer. Copia o link do vídeo, compartilha no grupo de estudo que tu faz parte, já tá me ajudando demais. Se você gostar muito do professor, compartilha com os amigos, compartilha no seu Instagram, comenta o vídeo, curte, eu leio todos os comentários de vocês. Uma vez eu li um comentário do aluno falando assim, professor, eu acho a câmera do seu muito ruim, quando o seu aparece fica tudo embaçado. Cara, o importante é isso aqui, cara, ó, é o que tá escrito, ó, e aparece bem nítido. Se o professor aparece um pouco embaçado, ó, você não precisa ver o professor bonito não, bem definido não, cara, isso aí é o de menos. O importante é o conteúdo, o professor é o segundo plano. Então não se preocupe com isso, eu deixo um pouco ruim a qualidade, porque ocupa menos memória no meu computador, e o meu computador já tá cheio, é só por isso, tá bom? Então de antemão eu peço perdão a vocês. Então pessoal, dá essa força pro professor, quanto mais vocês me ajudarem, eu vou ajudar vocês de volta, eu vou trazer questões, eu vou trazer esquematização, eu vou dispor do meu tempo para te ajudar sem te cobrar nada, sem te cobrar nenhum real. Se eu vendo a apostila para você é querendo te ajudar. Essa apostila vai ser o diferencial nessa reta final. Pode anotar, meu aluno. Vai ser o diferencial para você. Eu estou te dando ferramenta de aprovação. Principalmente se você é aquele aluno que está estudando agora na reta final, não tem tempo mais para ver teoria. Começou em cima da hora, tá todo desorganizado. Esse material vai servir para te estabilizar e te direcionar para aprovação. Então, se você tem condição, adquira. É só R$35, meu aluno. Material que eu demorei um mês para elaborar, todo dia, um mês, para deixar o material mais organizado, mais esquematizado possível. Você vai ter um material de ouro na tua mão, perfeito? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus te ajude a realizar o sonho que eu realizei, que é virar policial militar do estado do Ceará e entrar nessa gloriosa instituição, beleza? Que tanto tem melhorado, pessoal, durante esse governo do Elmano, nós tivemos diversas melhorias na instituição, reajuste salarial, plano de metas, Hospital da Polícia Militar, que foi criado para a gente agora, nós temos o ISEC, que é o plano do Estado, aumentou os nossos extras, temos gratificações para as especializadas, armamento novo, SIG-SAL e Glock, novas viaturas, novo fardamento. Nós temos agora, pessoal, um cartão, como se fosse um cartão de crédito, é o cartão do fardamento, em que todo ano você compra com seu cartão seu fardamento novo, você não tira do seu bolso. Todo ano você ganha um fardamento novo, zerado. Armamento de guerra, de última geração, Glock, Sig Sauer. Então nós estamos em uma polícia totalmente estruturada, renovada.
O governo está investindo muito forte na Polícia Militar do Estado do Ceará. Imagina agora, depois que tiver o último reajuste, possivelmente vocês vão entrar ganhando R$ 5.000 líquido. Possivelmente, soldado de polícia, R$ 5.000 no líquido, já com desconto. Aí a cada trimestre, bateu a meta, tu ganha teu salário mais R$ 2.000 de meta. Se tu tiver tirado a DRSO, a ISO, que a gente chama de serviço extra, tu consegue fazer mais uns 2.000 tranquilo aí, de serviço extra. Aí tu soma tudo isso aí. Se tu for pro raio, pro choque, pra especializada, mais 1.300 de gratificação, porque para serviço especializado vai somando aí. Mês de 13º, que é esse mês de julho, mais R$ 2.900, que é a primeira parcela, tu recebe isso tudo de uma bolada. Então, é um Estado que investe na segurança pública, tem políticas boas de segurança pública. Então, você está entrando para uma instituição que está mudando, uma instituição que está evoluindo. Então, não perca essa oportunidade, porque lá na frente você vai se arrepender, beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tamo junto. Valeu!